Ótima notícia para a torcida do Fluminense. Zagueiro ex-Flu é anunciado por nova equipe. Além disso, a gente vai falar um pouquinho do Mano Menezes, que já chegou no Fluminense, já esboçou seu provável time titular para a partida de amanhã contra o Internacional e tem nova informação de pedido de reforços por parte do treinador. Além disso, tem uma notícia muito importante saindo lá na Inglaterra que pode ressoar aqui no Fluminense. Lá em Laranjeiras teve protesto na noite de ontem. Muita coisa do Flusão pra gente falar nesse vídeo aqui. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e depois da vinheta vamos falar de Fluminense. Agora é oficial, meus amigos e minhas amigas, o zagueiro Marlon não é mais jogador do Fluminense. A gente já havia trazido aqui que o contrato dele com o Flu se encerrava no último dia 30 agora de junho, mas ainda existiam movimentações, né, para tentar renovar esse contrato. Primeiro teve a informação do sentimento tricolor de que o jogador não quis reduzir os seus vencimentos para poder ficar no Fluminense. Era uma questão, né, que o Fluminense exigia, já que o salário do Marlon é um dos maiores do elenco do Fluminense, ou era, né? Mas os jogadores e seu staff acabaram não topando essa redução salarial. Teve uma informação também do Marcelo Neves, lá do GE, trazendo para a gente de que o Fluminense tinha até quinta-feira, perdão, amanhã, na sua cabeça para definir isso desse futuro do Marlon, que já havia, né, recebido uma proposta do mundo árabe e ativado a cláusula de guerra da FIFA, né? Desde que estourou o conflito entre Rússia e Ucrânia, a FIFA criou esse mecanismo, essa cláusula em que os clubes ucranianos e russos também são obrigados a liberar por empréstimo qualquer atleta que assim deseja, né? Que tá por lá e assim deseja, para não obrigar o cara a ficar numa zona de guerra. É o caso do Marlon, né? Que tem contrato com o Shakhtar Donetsk, que estava no Fluminense por empréstimo. Mas na manhã dessa quarta-feira saiu de maneira oficial no Twitter do Al Ain, lá dos Emirados Árabes, que o Marlon assinou o contrato com eles e é reforço da equipe para a temporada. Tá? O Al Ain, lá dos Emirados Árabes, é o atual campeão asiático, então o Marlon sai do campeão da América pro campeão asiático e anuncia, portanto, a contratação desse jogador. Eu considero essa notícia ótima, porque o Marlon já não tinha mais clima para ficar no Fluminense, não demonstrou qualidade para justificar essa permanência, o alto salário que ele tinha, e com isso abre espaço para o Fluminense ir ao mercado, buscar outras peças para a defesa. Já saiu informação do interesse no Samir, zagueiro que está no Tigres, né, formado pelo Flamengo, já jogou inclusive com o treinador Mano Menezes, e existe a possibilidade do Fluminense ir atrás de mais um zagueiro, além, né, do Samir, né? Não necessariamente o Samir, mas o Fluminense buscar dois zagueiros nesse mercado do meio de ano, que é o que eu acho que tem que sim acontecer. Então a saída do Marlon abre esse espaço, é uma ótima notícia, desejo toda a sorte do mundo para o Marlon lá nos Emirados Árabes. Paulo Henrique Ganso pode deixar o Fluminense? Que papo é esse, gente? Pois é, calma, 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 que eu vou te explicar tudo, tá? Saiu uma informação ontem à noite no Diário do Peixe, que é um portal de jornalistas que cobrem o Santos Futebol Clube, dizendo que o Santos planeja contratar o Ganso nessa próxima janela de transferências, que abre agora dia 10, né? Daqui a uma semana, e que o camisa 10 tricolor já teria sinalizado positivamente para o Santos que está disposto a retornar mesmo com a equipe na Série B. Tá, o Paulo Henrique Ganso, a gente sabe que ele gosta muito do Fernando Diniz, o Fernando Diniz saiu do Fluminense, etc. E tal. Sempre tem essa questão, né? Quando troca o treinador, será que o técnico vai utilizar o Ganso ou não, né? Ele chega no Fluminense com o Diniz em 2019, é titular. Depois que o Diniz sai, ele fica no banco de reservas com o Dair, com o Marcão, com o Roger, com o Marcão de novo, e só volta a ser titular com o Abel Braga em 2022, já no final da passagem do Abel. E aí entra o Fernando Diniz, claro, o Ganso vira o principal jogador ali do Fluminense, né? O jogador... o Fluminense joga em turno, né? O Fluminense tem um esquema tático de dinizismo, ele girava muito em turno do Paulo Henrique Ganso. Tá? Essa informação veio lá de São Paulo, do Diário do Peixe. O Ricardinho, também jornalista, né? O Ricardo Martins, também trouxe a mesma informação de que o Santos tem o Paulo Henrique Ganso como o seu principal nome para a janela e iria com força atrás da contratação do camisa 10 tricolor. O jornalista Vitor Lessa, que cobre o Fluminense aqui, traz a informação de que até o momento não chegou nada para o Paulo Henrique Ganso
ou para o Fluminense, tá? Que o Ganso estaria focado em tirar o Fluminense dessa situação. E ele ainda acrescenta falando do jogo contra o Grêmio, né? O Paulo Henrique Ganso não foi titular contra o Grêmio e muita gente achou que ele estava sendo barrado pelo Marcão, que o Marcão estava priorizando outro estilo de jogo que não encaixaria o Paulo Henrique Ganso. De acordo com o Vitor Lessa, não foi isso, tá? Havia um acordo para que o Paulo Henrique Ganso fosse poupado dessa partida por conta de questões físicas. Só que ele acabou entrando no segundo tempo desse jogo, porque o time estava muito mal, então o Marcão entendeu que precisaria dele aí, meu amigo. Foi meio que pro sacrifício, mesmo não estando 100% fisicamente. Bom, minha análise disso tudo, gente. Eu acho que se vier uma proposta pelo Paulo Henrique Ganso, vocês vão me desculpar, a galera que gosta muito do Paulo Henrique Ganso, mas eu acho que o Fluminense deveria sim liberar. A gente tá falando de um jogador já de idade mais avançada, de salário alto, já tá há muito tempo aqui na casa. Se a gente fala em reformulação, o Paulo Henrique Ganso é um dos nomes que poderia sim acabar saindo, tá? Eu acho que pro modelo de jogo do Mano Menezes, eu particularmente não enxergo o Paulo Henrique Ganso encaixando, tá? Posso estar equivocado, tomara que eu esteja, caso o Paulo Henrique Ganso fique, tomara que ele jogue muita bola com o Mano Menezes. A gente torce pro Fluminense se dar bem, isso com todos os jogadores. Mas eu, Felipe Capuano, liberaria o Paulo Henrique Ganso no caso de chegar essa proposta. Segundo o Vitor Lessa, até o momento nada chegou para o Paulo Henrique Ganso, nem para o Fluminense. Lá em Santos, né, se fala que sim, existe esse movimento que o Paulo Henrique Ganso já sinalizou positivamente. Aí eu deixo para vocês, né, escolherem qual lado da história aí vocês vão acreditar. Mas tem essas duas informações sobre a situação do Paulo Henrique Ganso, que vale lembrar, né? Tem contrato com o Fluminense até o final de 2025, então só sai daqui caso o Fluminense opte por liberá-lo, tá? O Fluminense pode simplesmente falar, não vou liberar, porque ele tem contrato com o Tricolor até o final do ano que vem. Eu quero saber o seu lado nessa história. Você defende a permanência do Paulo Henrique Ganso no Fluminense ou você acha que já deu o tempo dele e ele deveria sair do Flu? Deixa o comentário aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Eu tenho uma informação rapidinha aqui que vem lá da Inglaterra para trazer para vocês, mas antes eu vou rapidamente também lembrar você de correr no comentário fixado desse vídeo aqui, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. E nesse canal você fica sabendo de tudo o que acontece com o nosso tricolor na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então você vai fazer o seguinte, você vai correr no comentário fixado desse vídeo, vai clicar no link, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar o botão seguir e vai ficar sabendo de tudo o que acontece com o nosso tricolor. Combinado? Vou te esperar por lá e vamos falar dessa informação muito importante que veio lá da Inglaterra, tá? Porque a BBC Sport traz pra gente a informação de que o Fulham está muito próximo de vender o volante João Palhinha ao Bayern de Munique. A negociação giraria em torno de 51 milhões de euros, fixos, mais 5 milhões de euros em variáveis, tá? Aí você tá se perguntando, pô, tá bom, e daí, né? Eu sou Fluminense, não sou Fulham, nem Bayern. Por que isso é importante pra gente? Bom, isso é importante pra gente como tricolor, porque o André está na mira do Fulham já há bastante tempo. E um dos principais fatores para fazer o Fulham se interessar no André é justamente repor uma possível saída do João Palhinha, que é um volante português, né? Lá do Fulham, mesma posição do André. E o Fulham enxerga o André como esse cara, né, para substituir o João Palhinha. Tem outros nomes no radar também, mas o interesse no André já é um pouquinho antigo. Então, essa negociação avançando pode fazer com que o Fulham, nesse meio de ano, venha à carga pela contratação do André. Vale lembrar, né? A gente sempre lembra aqui uma notícia que saiu essa semana lá na Itália, no portal Milan News, que cobre o Milan, naturalmente, né? Falando que o Milan também está interessado no André, estaria disposto a gastar cerca de 25 milhões de euros na contratação do volante. Mas essa movimentação aí do João Palhinha indo para o Bayern é algo para a gente ficar de olho, porque pode sim sinalizar uma investida do Fulham no André. E a noite de ontem nas Laranjeiras não foi nada tranquila não, gente. Pois é, porque teve protesto por lá. Cerca de 50 torcedores foram ao Clube Social do Fluminense, né, lá na rua Álvaro Chaves, visando conversar com o presidente Mário Bittencourt, que estaria em uma reunião lá no clube, né? Só que aí esse protesto, né, essa ida deles lá para conversar com o Mário, esse protesto acabou tomando contornos um pouquinho menos pacíficos, vamos botar dessa maneira, tá? Os torcedores soltaram bombas e rojões lá no clube, a polícia chegou a ser acionada. A gente tem um vídeo para colocar aqui na tela para vocês da confusão rolando lá em Laranjeiras.
clima tenso, um clima muito ruim lá no Fluminense. É uma pena, né, esse tipo de coisa acontecer. Com um time na lanterna é muito difícil, né? Os ânimos acabam se exaltando e tal. Eu sou contra tacar bomba, rojão e tal no clube, mas o protesto acaba acontecendo. Já teve protesto no CT Carlos Castilho também, foram lá conversar com os jogadores. Já teve antes também, né, de conversar com a diretoria, com o então técnico Fernando Diniz. O Fluminense segue na lanterna, o torcedor vai ficando cada vez mais revoltado e mais indignado. Só que por um lado tem protesto, por outro tem nova parcial de ingressos para o jogo de amanhã, tá? O Fluminense já postou de maneira oficial que tem mais de 23 mil ingressos vendidos para a partida contra o Internacional, né? Vale lembrar, esse jogo é a estreia do treinador Mano Menezes no comando do Tricolor. E quando você entra no site do Futebol Card, onde você compra ingressos online para o jogo do Fluminense, o setor sul já conta lá como esgotado. Então, temos já o setor sul esgotado, a venda segue no setor leste e no setor oeste. Vale lembrar que essa partida o Fluminense fez preços promocionais para a sua torcida, justamente lotar o Maracanã, empurrar o time de volta ao caminho das vitórias, porque a gente está precisando muito sair dessa situação delicadíssima que a gente vive. Estamos falando da partida de amanhã contra o Internacional. Tenho aqui também o time que o Mano Menezes já esboçou para esse jogo de amanhã. A gente vai falar bastante sobre isso, mas antes eu vou rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí ligadinho na Central a deixar um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta demais, né, de saber até onde nesse mundo gigantesco a gente consegue alcançar. Galera, chega junto, deixa o comentário. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Então, nesse vídeo, eu vou mandar um abraço pro Assis de Minasul, em Goiás, pro Marcos Menezes de São Paulo, pro Laércio de Mamanguape, na Paraíba, pro Vander Lúcio de Governador Valadares, Minas Gerais, Naldo Ulisses de Natal, no Rio Grande do Norte, Leonardo José de Volta Redonda e Adalto de Itamaraju, na Bahia. Um abração pra galera ligada aqui na Central. Convite, claro, para você que está aí nos assistindo. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite seu nome em algum vídeo? Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos falar sobre essa informação do time titular que o Mano Menezes esboçou para a partida de amanhã. Quem traz essa informação para a gente é o Vitor Lessa e, de acordo com ele, teremos 3 volantes já nessa estreia do Mano Menezes. O Mano esboçou um time com o Fábio no gol, o Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga sendo formada pelo Antônio Carlos e o Thiago Santos, com o Diogo Barbosa na lateral esquerda. No meio-campo, André, Martinelli, Alexander e Paulo Henrique Ganso. Lá na frente, Keno e Germán Cano. Algumas coisas importantes de se mencionar sobre essa escalação, tá? O Thiago Santos voltando para a zaga, ele foi titular contra o Grêmio como primeiro volante, né, que é a posição de origem dele, mas aqui no Fluminense jogou muito mais como zagueiro do que como volante. Nesse time que o Mano Menezes esbota, o Thiago Santos volta para a defesa e também temos o Diogo Barbosa na lateral esquerda. Muita gente está se questionando se é uma questão ali do Marcelo ser barrado ou não, tá? Isso não tá muito confirmado porque a gente lembra que o Marcelo saiu lesionado contra o Grêmio, né? Saiu sentindo problema ali na panturrilha, então pode ser uma questão apenas de preservar o jogador. A Central trouxe essa informação ontem, que a gente apurou de maneira exclusiva, de que o Mano Menezes já teria dado a entender que não pretende utilizar o Marcelo como lateral esquerdo. Então a gente poderia ver o Diogo Barbosa ganhando um pouco mais de oportunidade. Mas, repito, né? Poderia vir aqui e falar, aí, ó, gente, falei, viu, tá acontecendo. Mas não, calma, porque o Marcelo teve problema no jogo contra o Grêmio, né? Então pode ser somente ele sendo preservado por conta de lesão. E o André tá nesse time titular, esboçado pelo Mano Menezes, só que ele não participou de toda a atividade. Então ele pode continuar de fora. A gente trouxe ontem aqui a informação do Marcelo Neves, lá do GE, de que o André dificilmente seria relacionado para o jogo contra o Internacional. Ele ainda estava num processo de transição e a expectativa era que durante essa semana ele voltasse a treinar normalmente com o grupo, né? Pelo visto voltou a treinar, tanto é que teve nesse time titular que o Mano Menezes esboçou, mas ainda é dúvida para a partida de amanhã. E se eu tiver como dar um palpite aqui, não é uma informação, tá, gente? É um palpite meu. Eu acho que o André não vai para o jogo, tá? Então o Mano Menezes vai ter que esboçar alguma mudança nisso aqui. De resto, ele monta esse meio-campo bem mais protegido, né?
próprio André com o Martinelli e o Alexander, são 3 volantes ali, o Paulo Henrique Ganso servindo como esse enganche e uma dupla de ataque. Então ele povoa bastante o meio-campo, é algo que me agrada, eu sentia muita falta disso no time do Fernando Diniz, e tenta, né, liberar os laterais ali, liberar o próprio Paulo Henrique Ganso para municiar esse ataque formado por Keno e Germancano. Vamos ver, né, se vai funcionar, mas gostei, dentro do possível, tá? Eu gostei desse possível time do Mano Menezes. E tem uma informação também da Itatiaia, tá? Da Rádio Itatiaia, Itatiaia Esporte, falando sobre a chegada de Mano Menezes no Fluminense. Vale lembrar, Mano Menezes vai conceder coletiva no CT Carlos Castilho na tarde de hoje. E, segundo a Itatiaia, o Mano Menezes já apontou algumas carências no elenco tricolor e nos próximos dias vai, ao lado do scout do Fluminense, indicar nomes que podem chegar para somar na equipe tricolor, né? A Central também trouxe essa informação ontem, uma apuração feita por nós, de maneira exclusiva, de que o Mano Menezes já teria indicado que enxerga a necessidade do Fluminense de contratar reforços para a zaga e para o ataque, né? Um atacante de velocidade. O Fluminense estaria já, a pedido do Mano Menezes, olhando essas duas posições. É possível, claro, que ele mapeie novas carências. Eu, por exemplo, acho que, não utilizando o Marcelo como lateral esquerdo, o Fluminense vai precisar ir ao mercado. Acho o Diogo Barbosa um lateral bem fraco, embora o Mano Menezes tenha trabalhado com ele no Cruzeiro, deve ter a confiança do treinador. Eu não gosto do futebol do Diogo Barbosa e também não teria ninguém para a sua reserva, né? O Esquerdinha até treinou com o time principal essa semana, mas ainda é um garoto e não foi efetivamente alçado à equipe principal. Então acho que é uma posição, isso é um palpite meu, tá, gente? Que o Fluminense pode ir ao mercado para se reforçar. A posição de volante também eu acho muito importante, ainda mais nesse caso de possível saída do André agora no meio do ano. A gente vai precisar repor esse setor. Então o Mano Menezes já mapeou aí algumas carências do elenco e nos próximos dias vai indicar ao lado do scout tricolor nomes que podem chegar para somar na equipe. Beleza, galera? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, claro, quais posições o Fluminense precisa reforçar nessa janela do meio do ano. E você está otimista com a chegada do Mano Menezes? Você acha que o Fluminense pode voltar a vencer na próxima partida contra o Internacional? Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.